Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Hoje nós vamos analisar duas notícias que foram veiculadas na semana passada e fazer aqui alguns breves comentários. Notícias que eu considero importantes para a gente entender a dinâmica do mundo atual. A primeira notícia é a notícia de que o Yuan, a moeda oficial chinesa, a moeda de curso forçado na China, ela ultrapassou o dólar americano como moeda mais utilizada pela China em suas transações internacionais. Então, a participação do Yuan nas transações de importação e exportação na China já representa 48% de todo o comércio, contra 47% do dólar americano. E um dado impressionante é que em 2010 esse percentual era bem próximo a zero. Então, em 12 anos, os chineses conseguiram sair do zero para chegar a quase 48% do uso do yuan chinês nas suas transações comerciais, importação e exportação. Bom, quais motivos levaram a isso? Vou fazer um apanhado geral bem rápido. Em 71, o Nixon, presidente americano, ele tira os Estados Unidos do padrão ouro ao denunciar o Acordo de Bretton Woods. Então, antes, o dólar americano ele teria que ter um lastro real num ativo real, que no caso era o ouro, e depois da saída de Bretton Woods, ele não precisa mais ter esse lastro. Então, isso permitiu, isso possibilitou a criação do Instituto do Dólar Infinito. Então, já que a moeda não precisa mais ter lastro em um ativo real, você pode imprimir o quanto você quiser do dólar. Hoje, esse processo de impressão não existe mais, é simplesmente a digitação no sistema bancário e, de repente, aparece lá um saldo gigantesco que foi criado do nada. Dinheiro que nasce do nada. É óbvio que não vai dar certo. Qual que foi a justificativa à época do governo Nixon para fazer isso? Quando você tem a moeda lastreada em um ativo real, você tem uma limitação na possibilidade de criação de crédito. Isso é real, porque o crédito tem que ser limitado ao lastro existente no mundo, né? Então, se você tirar esse lastro, você pode criar crédito infinito. Então, a justificativa foi: vamos beneficiar a população carente. Só que qual que é a questão básica, né? É o fato. Quando você começa a imprimir moeda, você começa a aumentar a base monetária, você, como consequência da inflação, do aumento da base monetária, você gera inflação, e essa inflação sempre prejudica o mais pobre por um efeito chamado efeito Cantillon. Por que o efeito Cantillon ele existe? Quando esse dinheiro ele é entregue, quando há o delivery desse dinheiro, ele é entregue não para o mais pobre, mas para a classe mais rica. Então, a classe mais rica faz essa readaptação de preço nos bens que ela consome, e essa espiral vai descendo até atingir o mais pobre. Então, quando essa inflação chega no mais pobre, ele não tem mais como competir, né? Ele já perdeu sua capacidade de enfrentar a inflação. Então, a saída de Bretton Woods ela permite a impressão do dinheiro sem lastro. A impressão do dinheiro sem lastro aumenta a base monetária, o aumento da base monetária gera inflação, a inflação gera aumento de preço, o aumento de preço prejudica o mais pobre pelo efeito Cantillon, e o mais pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Não à toa a desigualdade social nos Estados Unidos aumenta desde os anos 70. Ok, a saída do Bretton Woods ela gera um outro efeito também, que é o incremento de um sistema que já existia, que é o sistema de reserva fracionária. Basicamente é o seguinte, eu vou explicar de forma bem simples o sistema de reserva fracionária. Você tem 10 mil reais lá no seu extrato do banco. Na verdade você tem 1.000. Os 9 mil reais restantes estão sendo utilizados pelo banco em operações financeiras para remunerar outros correntistas ou outras operações que o banco realiza. Qual que é a consequência prática? Só 10% do dinheiro do mundo existe realmente. Então, se por algum motivo houver uma corrida aos bancos, não vai ter dinheiro para todo mundo. Porque 90% do dinheiro ele é fictício, ele é virtual. E qual que é a questão envolvendo esse sistema de reserva fracionária? Além desse dinheiro não existir, quando você tem uma crise institucional, por exemplo, estrutural, o governo incentiva os bancos ou
gera medidas de benefício a banco, e aí eles imprimem esse dinheiro do nada, geram esse dinheiro no caixa bancário, e o banco consegue pagar suas contas do nada. Foi a solução que foi dada, por exemplo, na crise subprime. O que o governo Obama fez? Bom, os bancos causaram a crise do subprime. Eu não vou explicar aqui muito isso, eram títulos que você tinha, que eram títulos lixo, eles eram muito ruins, mas eles eram cotados pelas empresas de rating, como a Moody's, por exemplo. Eles eram cotados como títulos bons, títulos saudáveis, mas não eram. Quando a bomba explodiu, o sistema financeiro começou a entrar em colapso. Qual que foi a solução? Bom, quem criou o problema? Os bancos. Quem que nós vamos beneficiar? Os bancos. Então o governo americano começou, através do Fed, começou a imprimir dinheiro, os bancos começaram a pagar suas dívidas, basicamente. Estou resumindo bastante, tá? E esse aumento da base inflacionária gerou o aumento de preço que foi e prejudicou os mais pobres nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Então, quando o banco fale, o dinheiro do imposto do contribuinte e o dinheiro impresso do nada vai socorrer o banco que gerou a crise. Lindo, né? Fantástico. Essa é a base do sistema financeiro ocidental. Se você fizer a mesma coisa, você é preso, tá? Você não pode imprimir moeda falsa. Existe o crime de moeda falsa, por exemplo, em qualquer ordenamento jurídico no mundo. O Brasil não é diferente. Você não pode imprimir dinheiro, mas banco pode. Com as bênçãos do Estado. Adeus. Bom, qual que é a questão aqui? Voltando para a utilização maior da moeda chinesa, né? A ascensão da moeda chinesa no uso das suas transações internacionais. O ponto central é: o que os chineses perceberam, os russos também perceberam? Bom, nós não podemos ficar muito dependentes desse sistema financeiro ocidental, que ele é doente e ele tem um câncer que é incurável. Então, esse sistema ele vai passar por crises rotineiras, cíclicas, e os governos e os bancos vão continuar atuando de forma irresponsável, prejudicando sua própria população, e nossos países, China e Rússia, não podemos participar disso, porque eles não querem embarcar no caos financeiro que vai vir, que vai ser advento direto da crise. Então, o que Moscou e Pequim fizeram? Eles detectaram esse problema e começaram a envidar esforços para contornar essa questão, né? Então, se a gente for ver bem, o plano de chinês e russo é substituir o dólar como moeda de reserva mundial em suas transações, substituí-las ou pelo yuan chinês ou pelo rublo russo. E isso começa, daqui a pouco eu falo de onde começa, mas assim, da parte da China, a gente vê que essa conduta chinesa, ela é muito ligada à própria política externa chinesa. Então, a própria diplomacia chinesa é parte das relações internacionais chinesas, oficialmente, denegrir e diminuir a importância do dólar no cenário internacional. Então, a gente está vindo aí de um mundo que passou pelo Covid, né? Que ficou altamente endividado, e essa conduta da China, ela incentiva essa rivalidade geopolítica entre os atlanticistas, né, o eixo OTAN, e os eurasianos, que são ali Rússia, China, e toda já essa parte leste do planeta, né? Bom, como que eles operacionalizaram isso? No Ocidente, aqui, a gente tem um sistema que se chama SWIFT, que é basicamente um sistema de troca de informação bancária e transferência financeira entre as instituições ao redor do mundo inteiro, né? Então você tem uma conta lá no seu banco, por exemplo, aqui o Banco Laranjão do Brasil, e você quer transferir um dinheiro para Bélgica. Então, você tem lá a sua agência e conta, mas você também tem um número SWIFT. Esse número SWIFT é o que permite você fazer transação internacional. Com sua agência e conta do Banco Laranjão no Brasil, você não consegue fazer uma transferência internacional, mas com código SWIFT você consegue para qualquer banco do mundo, tá? Qualquer banco do mundo que faça parte do sistema SWIFT. Então é um sistema de mensagem em tempo real, basicamente.
Importante, o sistema SWIFT ele foi fundado em 73 pelos europeus e pelos americanos e, como consequência natural, toda a sua política, toda a sua estrutura, todo o seu regulamento é orquestrado pelo eixo Washington, Londres, Bruxelas. Então é ocidental. Os chineses e os russos, por óbvio, não participam disso. Vou beber uma água. Qual foi o primeiro alerta do mundo de que esse sistema SWIFT tinha problema? Em 2014, nós temos a Revolução Laranja na Ucrânia, a Revolução do Maidan, que foi incentivada pelos Estados Unidos, que gerou um caos interno na Ucrânia e, como consequência do envolvimento russo na política interna da Ucrânia, os americanos resolveram embargar algumas atividades econômicas dos russos. Então, os americanos sancionaram economicamente a Rússia. Então, o que a Rússia percebeu? Bom, se a gente pode ser sancionado a qualquer momento pelo sistema SWIFT, nós precisamos sair do sistema SWIFT. E aí começou o processo de transição dos russos. Os chineses não são idiotas, perceberam também e começaram a embarcar nessa onda. Então a Rússia começou a criar e aprimorar um sistema chamado SPFS. Eu não vou falar em russo aqui, né? E a China começou a adaptar o CIPS, CIPS, como forma de contornar o SWIFT. Qual que é a consequência prática? É aquilo que eu falo. A gente é muito ocidentalizado e a gente é centrado na nossa visão aqui do Ocidente. O que acontece? Alguns bancos centrais na Ásia Central e na Europa, na Eurásia, né, na Europa Leste, já começaram a sair ou derrogar o sistema SWIFT em seus ordenamentos internos. Então, por exemplo, a Índia e o Irã já estão abandonando o SWIFT, a China e a Rússia também. Isso já dá quase metade do planeta Terra, tá? É por isso que a gente tem que duvidar desses dados que trazem que o dólar ainda... O dólar tá forte, tá? Vai demorar muito pro dólar cair. Mas que essa questão da queda recente do dólar não é tão grave. Tem gente que sustenta isso. Qual que é o problema de sustentar essa tese? É que ela é baseada em dados do SWIFT. Só que boa parte do mundo já não adere mais ao SWIFT. Então a informação ela é enviesada e os números não correspondem à realidade, tá? Por exemplo, a Visa e o Mastercard estão caindo muito de uso no Irã, na Índia, na China e na Rússia. E as pessoas, a população mesmo, está substituindo esses sistemas pelo UnionPay, pelo Mir, pelo Alipay, pelo WePay, WeChat Pay. São todos sistemas de pagamento muito populares no Sudeste Asiático. Então, a gente tem que tomar cuidado com a origem do dado. Se for o SWIFT, a gente tem que ver com certa restrição, porque os dados estão viciados, tá? Bom, o tempo acaba provando que os chineses e os russos estavam certos, né? Por que isso? Quando explode a Operação Especial na Ucrânia, também conhecida por alguns como Guerra na Ucrânia, os ativos russos no SWIFT foram congelados. É um eufemismo para roubado, tá? Num movimento que atingiu gente que não tinha nada a ver. Inclusive, empresários bilionários e milionários russos que não tinham nenhum vínculo com o governo Putin e foram sancionados, tiveram seus jatinhos embargados, propriedades hipotecadas, essas coisas. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Eu fui diretamente afetado por essa medida dos americanos. Vou explicar por quê. Eu tinha um ETF, um Exchange Trade Fund, é um produto no mercado financeiro que serve para você, entre outras coisas, investir em países, investir em produtos que nós não temos no mercado nacional, investir uma série de outros ativos. Então, através de ETF, você pode investir em ouro, em urânio, em prata, em água. Você pode investir em países como a Suécia, como a China, como a Rússia, como o Irã, como a Alemanha, como a França. Então, são produtos do mercado financeiro. Eu tinha um ETF ERUS, que era da BlackRock, e a gestão era pelo iShares. Quando a Rússia invade a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, há uma propugnação dentro do governo americano para congelar ativo russo. Esse ativo russo
esses ativos russos eles são congelados no dia 26 de fevereiro de 2022. E, simplesmente, o meu saldo na corretora relativo a esse ativo zerou. Eu perdi todo o meu dinheiro. Consequência prática, eu não negocio mais por corretoras americanas. Porque eu não sei o dia de amanhã se vai vir uma ordem executiva de um presidente maluco e caquético que diz que eu não tenho mais direito de negociar esse ativo porque é um ativo de uma potência que infringiu normas internacionais, né? A gente só se esquece que os Estados Unidos invadiram o Iraque sem autorização de ninguém. Enfim, se isso me atingiu, você acha que não vai atingir um bilionário? Você acha que um bilionário não vai tirar o ativo? Se eu tirei os meus ativos de qualquer gestora americana e passei para as europeias, um bilionário não vai fazer o mesmo? E eu não estou seguro na Europa também, tá? Não estou falando isso. Eu estou falando que eu não confio mais no sistema norte-americano. Olha só que grave. Os Estados Unidos adotaram uma conduta que gera insegurança jurídica. Eles fizeram o que um país de terceiro mundo faz. Então, o Brasil, com nossas cortes, por exemplo, ele é mestre em gerar insegurança jurídica. Esse é um dos motivos pelos quais investidores estrangeiros não gostam de vir para o Brasil. Porque é muito inseguro. Você não sabe o imposto que você vai pagar, você não sabe o encargo trabalhista, você não sabe a legislação, você não sabe nada. Então você não vem para o Brasil. Os Estados Unidos estão começando a atuar num nível de insegurança jurídica que é preocupante, tá? Bom, fica a reflexão aí, para você que confia que isso vai dar certo. Então a mensagem que fica é, por que você vai estar salvo? Se eu não tô, o bilionário também não tá, vamos tirar nosso dinheiro dos Estados Unidos. Tem boi. Enfim, se a gente for fazer um resumo, um apanhado geral, a gente vai chegar à conclusão que o motivo que enseja a perda de influência do dólar no cenário internacional foi causado pelo próprio governo americano, em prejuízo da população americana, através da impressão desmedida de dinheiro, que amplia a base monetária, que gera inflação, que prejudica os mais pobres. Outra conduta, essa conduta 1. Conduta 2, incentiva o sistema de reserva fracionária, que prejudica a população e protege as grandes instituições financeiras. Tanto é que quando vem crise, eles imprimem dinheiro para socorrer quem gerou a crise, que foram os bancos. E a população, ó, é a vida. Não tem, a geopolítica é fria, né? A macroeconomia, a economia também, né? Não tem, eu sei que tem gente que tenta violar a lei da gravidade, mas o que eu vou fazer? Então, o primeiro fator, a impressão desmedida de dinheiro que gera inflação. O segundo fator, o sistema de reserva fracionária, que prejudica a população e beneficia grandes instituições financeiras. E o terceiro fator também, que colabora para a perda de importância do dólar, são as sanções que os Estados Unidos ficam impondo a qualquer um. Então, você não seguiu a cartilha dos Estados Unidos, você vai ser sancionado. Só que a questão é, como isso é uma demanda elástica, eu jogo esses países sancionados ou essas populações sancionadas no colo dos inimigos norte-americanos. Tanto é que eu não negocio mais através de corretora norte-americana. O bilionário não negocia. Os russos e os chineses criam seus próprios meios de pagamento fugindo do SWIFT. É inteligentíssima a estratégia do governo americano, né? Agora, a infelicidade disso. Quem paga o preço é o povo americano. E outra coisa, tá? O que a gente percebe dessa conduta do governo americano? Que democracia americana não existe mais. E a gente já vai entrar no próximo assunto. Por que a democracia americana não existe mais? Porque ela foi capturada por esses grandes monopólios, oligopólios e conglomerados financeiros norte-americanos. Perfeito? Então, esse é o início do fim do dólar. Aceitem. Não vai ser rápido, tá? Mas é o início do fim. 20 minutos, dá para falar do outro assunto. Então veja. A democracia americana foi capturada por esses grandes conglomerados financeiros, porque eles fazem o que eles querem, em violação à lei, em violação à regra que já está estatuída, e quem se prejudica é a população. Os grandes conglomerados ficam aí cada vez enriquecendo mais. E isso a gente conecta com o segundo assunto da live, que é a notícia que surgiu aí, que os níveis globais de democracia caíram para patamares mais baixos do que em 1986.
E o número de países comandados por ditaduras ultrapassou o de democracias plenas pela primeira vez desde 1995. Como consequência, 72% do globo vive hoje em países não democráticos. Aí a primeira pergunta que a gente faz é, de acordo com a pesquisa, o que seria um país democrático? Então, eu procurei no site da pesquisa, ela foi feita pelo VDEM Institute, eu já vou falar sobre ele, e alguns índices que eles utilizam para ver se um país é democrático ou não é liberdade de imprensa, independência entre os poderes e repressão policial. Ok, então a pesquisa chega à conclusão que o número de democracia está caindo e que é o mais baixo desde 86 e já ultrapassou o número de ditaduras, ultrapassou o número de ditaduras de 1995, como consequência 72% do globo vive em país não democrático. Ok, vamos lá. Perguntas que ficam sobre essa maravilhosa pesquisa. Quais os critérios que foram utilizados para saber se determinado país é democrático ou não? E dentro desses critérios, eles são efetivamente analisados ou é aquela coisa formal para inglês ver? Quem realizou a pesquisa? É uma segunda pergunta. Terceira pergunta, quem financia quem realizou a pesquisa? Então, 3 perguntas nós temos. Quais os critérios? Não, na verdade, são 4. Pergunta 1, quais os critérios? 2, esses critérios são efetivamente analisados? 3, quem realizou a pesquisa? 4, quem financia o instituto que realizou a pesquisa? E aqui eu vou falar de fatos. Prepara. Senta na cadeira. Já disse, é aquilo que eu falo. Se você for uma pessoa ideologizada, você não é bem-vindo aqui, tá? Porque vai ficar de... eu ia falar um palavrão, não pode. Vai ficar de gritaria e dominado por sua ideologia, né? E você não vai conseguir ver o que acontece de verdade. Vamos lá. Quem realizou essa pesquisa? Eu vou falar primeiro disso. Foi um instituto sueco chamado VDEM Institute. Quem são os financiadores desse instituto? 1, o Banco Mundial. 2, o Facebook. Puta que pariu. 3, o European Research Council. Eu já vou falar disso, tá? O Conselho de Pesquisa Europeu. O Swedish Research Council. Conselho de Pesquisa Sueco. Eu vou falar dessa maravilha também. E, para terminar, com chave de ouro, a Open Society Foundation. Criada pelo George Soros. Bom, eu acho que isso aqui já seria o suficiente para o papo acabar. A gente termina a live, porque a gente consegue perceber claramente que todos os financiadores do Instituto são altamente enviesados, né? E tem um interesse por trás. E eu não estou falando para vocês que a democracia é majoritária no mundo, tá? Não é isso. Mas, para quem não entendeu, quem não conhece essas sociedades, esses institutos, esses financiadores, eu vou explicar para vocês, tá? Bom, o Facebook é o Facebook, uma empresa grande, né? Gigantesca, né? Comandada por mega capitalista. E qual que é a consequência? Ela tem um interesse direto que a pesquisa dê determinado resultado, tanto é que ela é uma empresa. Então, qual que é o interesse do Facebook em financiar um instituto desse? Fica a pergunta. Cada um pensa aí. Tá? Mas eu não vou falar muito do Facebook, mas o que eu quero que vocês percebam. Cara, por que uma empresa como o Facebook, que tem... que é a líder mundial em espalhar informação e notícia, ela financia instituto de pesquisa? Alguém acha que a pesquisa vai ser imparcial ou ela vai ser enviesada no sentido de
favorecer algum interesse da empresa? Vamos pensar sério, né? Bom, um instituto que financia o VDEM Institute é o European Research Council. O que é isso? Isso é um think tank. O que é um think tank? É um órgão, basicamente, que ele é criado para espalhar pelo mundo algumas ideias. Então, por exemplo, você tem think tank que é think tank conservador, você tem think tank que é nacionalista, você tem think tank que é de esquerda, você tem think tank que é de direita. Então, toda a informação que vem de um think tank, ela é enviesada porque ela tem uma ideologia por trás. Então, nós temos um think tank patrocinando um instituto de pesquisa. E o que esse Conselho de Pesquisa Europeu está envolvido? Ele é um think tank baseado em Bruxelas e ele participou do financiamento dos ativistas do Maidan em 2014. Quiseram derrubar o regime russo e a influência russa na Ucrânia. Ou seja, é um instituto que financiou quem estava tentando derrubar o governo que era aliado ao Vladimir Putin. O segundo elemento de parcialidade. Nós já tivemos o Facebook e agora o Conselho Europeu. Agora eu vou falar de um dos mais polêmicos, hein? Esse aí, brasileiro vai cair para trás. Vamos lá. Paulistano, então. Quem trabalha na Avenida Paulista? Gente, um dos patrocinadores do VDEM Institute é o Swedish Research Council. É um think tank também. Ele é sueco. E ele financia o IPG e o PKK. Você não sabe o que é o IPG e o PKK? Eu vou te explicar. Existe um movimento separatista dos curdos, que é muito forte. E alguns países do mundo consideram esses movimentos, IPG e PKK, como movimentos terroristas. Porque eles promovem atentados, já tivemos alguns. Eles promovem insurgências, retaliações ao redor do mundo. Não vou entrar muito nesse detalhe, tá? O que é importante você saber aqui é o IPG e o PKK são movimentos separatistas curdos que alguns países consideram como movimentos terroristas. Então eu tenho um instituto que patrocina o movimento terrorista. O financiamento deste instituto, o Swedish Research Council, é o motivo pelo qual o presidente Erdogan na Turquia impede a entrada da Suécia na OTAN. Porque boa parte do pleito dos curdos é criar o Kurdistão num território que abrange parte da Turquia. Portanto, os turcos perderiam parte de seu território se essa tratativa fosse aceita. Então, o Erdogan, presidente turco, existe uma resolução na norma que criou a OTAN que diz que qualquer novo membro da OTAN tem que ser aprovado por unanimidade pelos outros membros. Como a Turquia já é um membro da OTAN, ela não permite o ingresso da Suécia porque os suecos, através desse Swedish Research Council, ele financia o IPG e o PKK, que são separatistas curdos, considerados por alguns como terroristas. Beleza? Tá começando a entender a complexidade do negócio. Agora, vamos lá. Quem é de São Paulo vai se lembrar disso. Vocês se lembram que quem andava pela Paulista saía do metrô às vezes, ou pegava ali a esquina da Paulista com a Augusta, tinha um pessoal que ficava distribuindo uns folderzinhos, aprenda sueco, e eles andavam com uma camisa azul e amarela, cores da bandeira sueca, e ficavam fazendo propaganda para você aprender sueco. E é um negócio meio louco, né? Porque não tinha empresa sueca na região. Não tem muita relevância. O sueco é uma língua que só se fala em um país. Por que tem gente fazendo propaganda para você tentar aprender sueco na Avenida Paulista?
O serviço secreto sueco tinha uma base na região, ali da Paulista, tá? E eles detectaram que tinha muita gente que era aliada da ideologia curda, aceitava o pensamento de que os curdos merecem um território, a semelhança do que os palestinos mereceriam com os israelenses, no território israelense, ou que os judeus mereceriam antes da Segunda Guerra Mundial, que teria evitado inclusive o Holocausto, né? Então, o que eles faziam? Essas pessoas que recebiam esse folderzinho de Aprenda Sueco era direcionada para um local onde você, querendo ou não, né, você era induzido a abraçar a causa do Kurdistão, do YPG e o PKK. E para quem era mais... Então você servia até como um veículo de propaganda, às vezes de desinformação também, e você se condicionava e era convencido a apoiar essa causa. Grande parte da população que anda por ali é rica, tem dinheiro, não vai se aventurar numa empreitada, por exemplo, de entrar numa guerra, se candidatar para lutar em favor do YPG e o PKK. Mas o pessoal mais pobre foi recrutado naquela região para lutar pelo YPG e pelo PKK em favor do separatismo, do separatismo curdo contra a Turquia. Então, alguns brasileiros lutaram e lutam ainda pelo YPG e pelo PKK, tendo sido recrutados na Avenida Paulista, em São Paulo. Tá? Esse é o Swedish Research Council, que financiou a pesquisa. Financiou o Instituto de Pesquisa, que chegou à conclusão que as democracias estão caindo no mundo. Tá? Então, bom. Outro financiador do VDEM Institute, isso está no site do VDEM Institute, tá? Se você entrar, você vai ver lá os financiadores. A história que eu estou contando é de quem é do métier e sabe como as coisas funcionam. Outro financiador do VDEM Institute, está lá no site deles, é a Open Society, que ela é bem conhecida aqui, né? Principalmente pela direita brasileira, a esquerda também conhece, porque foi fundada pelo famigerado magnata George Soros, o húngaro, e ela está envolvida diretamente em uma série de operações de desestruturação e desestabilização de regiões e países ao redor do mundo. É a Open Society que tem uma associação com o NED, que é o National Endowment for Democracy. Esse NED é um braço civil da CIA, que é especializado em operações de desestabilização ao redor do globo. Então vou voltar para vocês. A Open Society, ela de per se, ela já instrumentaliza e financia operações de desestabilização ao redor do globo. Às vezes ela faz associação com o NED, que é esse National Endowment for Democracy, que é um braço civil da CIA, também especializado em desestabilizar países. A Open Society, em conjunto com o NED e com a CIA, atuaram na Síria, no Afeganistão, na Líbia, no Líbano, na Sérvia, no Kosovo, no Iêmen, na Jordânia. Todos os países que sofreram ou intervenções externas ou eclosões de revoluções internas, guerras civis. Tudo financiado, estruturado e estimulado por um ente estrangeiro, Open Society, tá? Esse é o tipo de gente que a gente está lidando. Isso é demoníaco, tá? Bom, é uma lista longa de países, tem outros ainda, tá? Que foram vítimas aí da desestruturação promovida pela Open Society em conjunto com o NED e com a CIA. E a gente não pode se esquecer que muitos desses países foram invadidos exatamente com aquela justificativazinha vagabunda de defesa da democracia. Então, Síria foi defesa da democracia, Afeganistão democracia, o Iraque inicialmente foi a Weapon of Mass Destruction, oh meu Deus, armas de destruição em massa. Aí não encontraram as armas de destruição em massa do Saddam Hussein e aí se converteu em defesa da democracia. Então, sempre que a gente vê esse discursinho barato, chulo e vagabundo de defesa da democracia, abre o olho.
tem influência estrangeira no meio, tá? Então, assim, isso aqui já seria o suficiente para a gente ver que a pesquisa de per se, ela já é, assim, bem suspeita. Para mim, já terminarei aqui. Mas nós, assim, a gente é masoquista, né? A gente vai em busca da verdade e a gente tem algumas outras informações. Eu entrei no site do VDM Institute e vi a pesquisa que chegou à conclusão que as democracias estão caindo. E eu vou ler para vocês, eu vou abrir aspas. Eu peço que você se sente, se você estiver tomando água, beba, engula, porque senão você vai cuspir, se estiver comendo comida, corre o risco de você engasgar e morrer. Abre aspas. Após o mandato de 4 anos do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o levantamento do VDM Institute sinaliza que o governo Lula pode representar uma reversão desse processo de autocratização. Tá que pariu. Então sim, olha gente, pro VDM Institute, o governo que apoia o PL da censura, que diz que o Google vai ser obrigado a se manifestar favoravelmente ao PL da censura e que impôs uma multa de R$1 milhão por hora ao Google por ser contra o PL da censura, é um governo democrático. Esse é o governo democrático, tá? E e também pro VDM Institute, esse último processo legislativo, né, que definiu o Lula como presidente, ele foi conduzido de forma imparcial e sem qualquer direcionamento por parte das cortes brasileiras. Ai, caralho, bicho, não dá, mano. Não dá pra levar a sério um negócio desse, não dá. Eu fico com pena de quem leva a sério um negócio desse. Lembra, né? O TSE nas eleições brasileiras. Eu não tô falando que a eleição foi fraude, tá? Só dá uma cuidado com isso. Mas que não foi imparcial, não foi, né? Foi bem imparcial. Tanto é que o TSE dava pitaco em tudo, né? Se o cidadão... Bom, aventaram a hipótese de sustar o funcionamento do Telegram. Bloquearam um monte de perfil do pessoal da direita, do pessoal conservador e do pessoal nacionalista também. Né? Esse pessoal, né, que era Bolsonaro, foi completamente cerceado do seu direito de se opor à candidatura do Lula, né? A pessoa não teve mais a liberdade de dar sua opinião, né? Bom, foi completamente enviesado. Aí eu lembro que no final não sei se você se lembra, um pouco antes da eleição, teve aquela acusação do PL, que eu não sei se é verdadeira, de que o PL era o partido do Bolsonaro, né? De que houve inserção fraudulenta nas rádios e que isso desequilibrou as propagandas em prol do Jair Bolsonaro e favoreceu o Lula. Isso o TSE diz que não era atribuição dele. Eu lembro que uma das atribuições do TSE era fiscalizar um velho lá que andava de Fusca fazendo propaganda do Bolsonaro. Eles proibiram o velho de fazer a propaganda do Bolsonaro no Fusca velho dele. Mas aferir se as inserções nas rádios eram legítimas ou não, o TSE não falou nada. Então, enfim, é evidente que o processo eleitoral brasileiro, você goste ou não, ele foi conduzido de forma extremamente parcial. E é interessante a gente ver que se você é desideologizado, você vai perceber o seguinte: tem gente da esquerda que percebeu isso. E pessoas inteligentes, elas percebem o perigo do que aconteceu. Por quê? A arma que está sendo usada hoje para cercear a direita, amanhã pode ser utilizada para cercear a esquerda. Quem percebeu isso, por exemplo, o Aldo Rebelo, que é do Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, desculpa, e o Rui Costa Pimenta, também do PCO, ele apontou esse problema, né? Porque é uma arma que está sendo usada hoje para favorecer a esquerda, mas no futuro pode favorecer a direita, né? E aí a gente chega eu faço uma reflexão que é o seguinte, né? Se essa arma pode ser usada amanhã para favorecer a direita,
O que vai acontecer se a direita estabelecer uma ditadura que seja, por exemplo, economicamente mais responsável do que a esquerda? O que vai acontecer? Porque esse é o motivo pelos quais o pessoal acampou na frente dos quartéis. Porque eles viram, esse pessoal que era mais Bolsonaro, o que eles perceberam? Bom, nós já temos uma ditadura de esquerda aqui no Brasil. Então, na visão deles, tá? Eu prefiro uma ditadura de direita. Então eu entro no quartel pedindo intervenção militar, porque eu acredito mais nos valores da direita e acredito, inclusive, eu não, estou falando na voz dos manifestantes, tá? E eu acredito, inclusive, que economicamente uma tirania de direita vai ser mais responsável que uma tirania de esquerda. E veja, o governo Lula com o Haddad, o Tachad, né? Eles estão dando aso a esse entendimento, porque estão sendo extremamente irresponsáveis na parte econômica. Quem acompanha aí sabe, né? Enfim. Então esse é o perigo da questão, tá? Mas veja, não dá para levar muito a sério a pesquisa que fala que o processo eleitoral brasileiro foi conduzido de forma imparcial e que a eleição do Lula representa uma reversão do processo de autocratização, de ditadura que foi estabelecida por Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? O atual partido que governa o Brasil está aí fazendo manifestações favoráveis a um PL que vai censurar todo mundo. Bom, para quem não acredita ainda que o Brasil é uma ditadura, né, da judiciária e das bravas, das brabona mesmo, lembrem-se de uma ilustre figura aí que falou que eleição não se ganha, eleição se toma, né? Essa ilustre figura, inclusive, tem uma amizade íntima com um médium aí, que é acusado de mais de 300 estupros. As amizades da nossa cúpula. Lembre-se também daquela fala de um ilustríssimo ministro do TSE, que possui aí uma relação próxima ao Lula, e se dirigindo a um magistrado insuspeito, um magistrado muito sério, quando da condução do Lula para o púlpito do TSE, o cidadão falou: missão dada é missão cumprida. Passou a imagem clara, né, que a missão era efetivamente eleger o Lula a qualquer custo, e que eles conseguiram cumprir. Então eu tenho um ministro do TSE que, falando a um ilustre magistrado, profere uma sentença dessa, né? uma expressão dessa, né? Uma frase dessa. Bem grave a situação, hein? Não podemos esquecer. Dilma Rousseff tentou nomear Lula para a Casa Civil, foi o judiciário quem impediu. O Temer tentou nomear a Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, foi o judiciário quem impediu. E o Jair Bolsonaro tentou nomear o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal e foi o judiciário que impediu. Eles foram eleitos? Quem deu esse poder para eles? De onde vem esse lastro de poder? Né? O judiciário aqui recentemente acabou ordenando, não foi cumprido, mas eles chegaram a determinar que a Polícia Federal colhesse depoimento dos representantes do Google, do Meta, do Spotify e do Brasil Paralelo, porque eles fizeram publicações contra o PL da censura. Agora veja, eu até, assim, não que eu entenda, tá? Eu não aceito a violação da liberdade de expressão. Para mim isso aí é pleno, não tem limite isso aí. Mas beleza. Alguém pode chegar e falar assim: olha, eu acho que a Google, a Meta, como estão diretamente desenvolvidos, né, tem que se explicar. Agora, o que o Spotify tem a ver com a banana? O que o Brasil Paralelo tem a ver com isso? Quer dizer, isso é uma organização completamente independente, não pode se manifestar no sentido de que eu sou contra o PL da censura. Filho, você não está na democracia, acorda. Né? O Poder Judiciário, aparentemente, não todo, é claro, tem gente muito séria no Poder Judiciário. Isso eu falo sério mesmo, né? Conheço gente muito séria no Judiciário, mas a gente tem que concordar, né, que para a cúpula não há espaço para críticas contra o PL da censura. Né? E ao mesmo tempo nós temos aí o Judiciário que já, em todos esses sentidos, cerceou a liberdade de expressão. Então, qual que é a reflexão que eu trago? Né? A gente precisa voltar para o mundo real, desligar nossa TV e entender que o Brasil não é uma democracia, o Brasil é uma ditadura judiciária e das brabas, tá? Aceita que dói menos. E o perigo do uso dessas armas que hoje prejudicam a direita para no futuro prejudicar a esquerda.
E no fundo não é direita ou esquerda, é o prejuízo do povo brasileiro, tá? O uso dessa arma de per se, ele é ilegítimo, ele é inconstitucional, por mais que qualquer corte diga que é constitucional, evidentemente que não. E hoje é utilizada para cercear a direita, amanhã a esquerda, amanhã o povo brasileiro, amanhã, entendeu? E aí, um dos prejudicados são os nacionalistas, né? As pessoas que querem, independentemente de viés político mais conservador, mais liberal, mais esquerda, mais à direita. Nacionalista é aquele que quer o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver, o Brasil se aprimorar. E numa situação dessa de completa instabilidade e o país ser boicotado pelo seu próprio poder judiciário, a coisa não vai funcionar. E veja só que interessante. Um dos critérios do VDM Institute para ver se o país é democrático ou não é, deixa eu ler aqui para vocês. Oh meu Deus, um minutinho que eu me perdi. Liberdade de imprensa, nós não temos mais. Independência entre os poderes, nós não temos mais, acabei de provar. E repressão policial. Não vou entrar nessa agora, da repressão policial. Agora, uma outra reflexão que fica. Gente, tudo que chega de informação pra gente, temos que analisar de forma criteriosa. Não é porque um Instituto X falou que aquilo é verdade. Eu acabei de mostrar pra vocês que esse instituto ele tem elementos seríssimos para a gente desconfiar da imparcialidade dele. Lição de casa. Parar de acreditar em grande mídia. Essa grande imprensa ela é toda patrocinada por interesse estrangeiro, tá? O que eu vou fazer? Então continuar vendo CNN, esses lixos que a gente vê no Brasil, cara, esquece. A informação descentralizou, você tem que procurar, quer dizer, se você quiser, né? Você tem que procurar fontes autônomas, sérias e que estudem, né? Uma reflexão que eu fiz, sabe? Essa questão dos vídeos do YouTube, vocês podem ver que eu não tô fazendo muito vídeo porque eu tô adaptando algumas questões do Instagram, do YouTube, eu tô aprendendo algumas coisas, então não tô conseguindo me dedicar completamente à geopolítica. Cara, isso é um trabalho difícil, sabe? É hercúleo isso aqui. O nível de pesquisa que eu faço, que outros fazem também, outros canais muito sérios fazem, é profundo, sabe? Eu fico pensando, como é que esses grandes veículos de imprensa conseguem fazer notícia todo dia? Porra, eu não consigo fazer isso. Eu não sou um idiota, entendeu? Por quê? Porque a minha informação ela é séria, ela não é essa picaretagem que a gente vê. Como é que a Globo faz essas noticiazinhas todo dia? CNN faz noticiazinha todo dia? Porra. Entendeu? É difícil pra caramba, é trabalhoso. Então, não acreditem nessas notícias de massa aí, de que os caras põem num caldeirão aí, mistura, baciada e joga pra cima. Nada é sério, quase nada passa por crivo, por uma segunda análise. Tanto é que esses veículos de imprensa vivem retificando as próprias notícias. Tanto é, eu recebi um dia desses aí o convite louvoso, honroso convite de assinar a Folha de São Paulo. Puta que pariu, velho. Eu já assinei Folha de São Paulo, na época que era um jornal mais ou menos sério. Eu pagava, sei lá, R$50 mês, R$30 mês. Os caras me ofereceram 6 meses de graça e de repente R$2,99. Como é que você mantém um veículo de imprensa assim, filho? Tem dinheiro de fora. Não dá. Acorda pra vida, tá? Esses veículos de imprensa, eles não são mais sérios. Tem que procurar informação centralizada, distribuída e de gente que vocês percebam que pesquisa, sabe? Não consegue fazer todo dia notícia. O Telegram tem bons canais, eu não vou indicar aqui. O YouTube tem bons canais também não vou indicar para não enviesar, né? Mas a lição fica: fujam de imprensa centralizada, tá? Isso aí não é sério mesmo. Gente, obrigado. Foram as duas notícias que eu quis comentar, emendando uma na outra. Eu acho relevante a gente aqui pro Brasil tomar cuidado com o nosso futuro, tá? Apoiar essas políticas hoje, o futuro pode vir contra você. Obrigado, boa noite a todos. Valeu!